O câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente entre homens no Brasil. Produção de cerveja artesanal é a opção para quem se interessa pelo mercado cervejeiro. A Associação Fênix leva mais de 100 crianças para conhecer o zoológico. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o fotógrafo Miguel Ramos. E além de informações e prestação de serviço, hoje tem Célio Ismério, da banda Infraáudio. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, fechando mais uma semana aqui na sua TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos começar o nosso jornal de hoje trazendo os destaques do Giro de Notícias. Vamos lá, o primeiro é o Diário de Jacareí. Procon de Jacareí dá dicas sobre consumo consciente na Black Friday. Aí já a foto, né, da nova sede do Procon que mudou de endereço aqui na cidade. Bom, ele tem como algumas dicas, né, hoje que é um dia de correria, que as pessoas saem para comprar muitas coisas que estão em promoção. É importante pesquisar bem os preços, conferir se o produto está em estoque, exigir a nota fiscal, se atentar para o certificado de garantia e, claro, praticar um consumo consciente e planejar as compras. Isso aí. Próxima notícia, temos o jornal Vale. Jacareí gera 811 vagas após lei ser alterada. Taubaté e São José perdem vagas. O jornal Vale faz um comparativo entre as cidades da RM Vale e a geração de postos de trabalho após a reforma trabalhista. Próxima notícia, Agência Senado, corte de benefícios previdenciários será debatido em comissão do Senado. Ontem, né, o requerimento à realização de audiência pública foi pedido pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e foi aprovado sobre os cortes em benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É grande o número de reclamações sobre a suspensão indevida desses pagamentos. Desde a edição da medida provisória, chamada de pente fino do INSS, até hoje mais de 500 mil benefícios, entre aposentadorias por invalidez e auxílio-doença, foram cortados pela Previdência. Um número alto, né? Vamos lá, próximo. Agência Brasil, EBC, em 18 anos, 5.777 cubanos solicitaram refúgio no Brasil. O maior número foi em 2017, ano passado, que eles representaram mais de 17% do total, desconsiderando casos de venezuelanos e haitianos. E até final do ano passado, 31 de dezembro, viviam aqui no Brasil 60 refugiados cubanos. Neste ano foi concedido refúgio para mais 42 pessoas vindas de Cuba. Tá aí. Bom, essas são as notícias, os destaques do Giro de Notícias, né? Ontem nós anunciamos a nossa chamada, que você acompanha aí pelas redes sociais, em nossa programação. A gente sempre faz uma chamada de como será o Bom Dia Jacareí do dia seguinte. Nós anunciamos a presença do médico oncologista Celso Abrão, que estaria aqui para falar com a gente sobre o Novembro Azul, mas por conta de imprevistos na agenda ele precisou cancelar. Mas ao longo do Bom Dia você vai acompanhar informações sobre o Novembro Azul, além de uma reportagem produzida pela TV Câmara Jacareí. Bom, aqui no primeiro bloco está com a gente o fotógrafo Miguel Ramos, do coletivo Lacuna. Ele é responsável pela exposição Migrantes, Cidade Mosaico. Miguel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bem? Quem passa ali pelo centro da cidade, né, especificamente no Pátio dos Trilhos, vê que tem alguma coisa diferente ali, né, Miguel? É a exposição que começou, já tem alguns dias. Sim, a exposição ela começou no dia 1º, né, de novembro agora, e a proposta é que ela tenha essa questão realmente do impacto no trânsito, que ela tenha essa mistura que é você passar e você ver e ter essa questão da cidade como um depoimento, da cidade como uma obra de arte. É meio que esse entendimento da cidade como um espaço positivo, da cidade como essa prática que é um lugar de prática artística, né? Sempre foi meio que essa proposta, a proposta da exposição, quando a Carol Lacerda e eu, né, que somos fotógrafos da exposição e do coletivo, foi quando a gente decidiu fazer o projeto. Desde o início, a proposta expositiva, ela foi ser um espaço que convertesse a cidade, propôs um diálogo estético, né? Como é que esteticamente a gente cria um diálogo sobre a cidade como também um espaço de depoimento artístico. E é legal que tem muitas reações das pessoas, né, com a obra. Eu já vi gente fazendo selfie, abraçando. Sim.
Essa também faz parte da proposta de vocês? Sim, sim. É que, na verdade, essa questão é uma questão que a gente gostou bastante do resultado nesse aspecto, que é as pessoas, principalmente as pessoas que foram fotografadas, as pessoas que conhecem as pessoas, elas vão lá tirar foto com as imagens e tal, né? Isso porque tem essa questão da representatividade mesmo, né? Quando a pessoa se vê representada no espaço público, como ela se entende. A proposta desde o início foi essa, foi tentar criar um campo de diálogo entre a nossa sociedade migrante, a nossa sociedade como ela é formada, né? E trazer esse debate para a cidade, através de uma construção estética mesmo, como esteticamente a gente cria um depoimento, né, concreto sobre a nossa sociedade criada em partes, né, em módulos e que tudo meio que se mistura para formar uma única identidade, né? Interessante que vocês escolheram ali pessoas de diversas nacionalidades, né? Tem a Ludmilla, que já esteve presente, tem gente da Itália. Como é que foi esse processo para essa escolha? Porque a gente sabe que tem gente de todo canto do mundo aqui em Jacareí. Como é que foi esse processo de escolha dessas pessoas? Isso foi um ato um pouco de garimpo mesmo, nessa hora, porque o projeto, quando a gente começou o projeto, né, quando a gente escreveu o projeto era entrevistar pessoas migrantes e imigrantes que vieram aqui para Jacareí, que moram aqui e que de alguma maneira constroem sua história aqui. Quando a gente começou esse processo, a gente foi para alguns apontamentos, né? A Júlia Naomi, ela é uma pesquisadora que ela escreveu um livro sobre imigração japonesa. Então ela passou o contato do seu José Ashitomi, que é uma pessoa que a gente entrevistou também, falou da associação, e aí a gente foi... E esse achar, ele é meio que um achar de descoberta mesmo, que é meio que encontrar. O seu Dedé, que ele tem a Casa do Norte, ali no Jardim Emília, já era uma pessoa que eu conhecia, e eu sabia que ele tinha uma história relevante, e tem algumas pessoas que a gente realmente foi descobrindo e foi vendo, né? A Dona Tereza, que ela é moradora do São Silvestre, é uma pessoa que a gente pediu indicação, fala alguém daí que veio de fora e que é relevante para o bairro. E aí uma moradora de lá, ela indicou, falou, olha, tem a Dona Tereza, que ela foi da Pastoral da Criança e ela tem toda uma relação com a história dela. Né? Na verdade, assim, as histórias de todo mundo, dá para ver um pedacinho no site também, que é coletivolacuna.com. Todos os vídeos estão lá. Se colocar Migrante Cidade Mosaico no YouTube, você também vê os vídeos que a gente produziu. Né? Então dá para ver um pouquinho também desse processo, dos depoimentos das pessoas lá. E conhecer melhor as pessoas que estão por trás das fotografias ali, né? Sim, sim, sim. Na verdade, assim, essa prática, que é uma prática que a gente queria colocar, que a gente tenta colocar, é um pouco, nesses tempos violentos que a gente vive, se ver no outro é uma prática transformadora e revolucionária, assim. A gente foi muito nesse aspecto. Quando é que eu me vejo no outro? E pra gente isso é interessante mesmo quanto ao resultado. Na abertura, né, que foi uma abertura só para quem deu o depoimento ali e tal, a gente tinha todo tipo de gente, né, a gente tinha, sabe, a gente tinha desde o seu Jean, que é diretor de associação comercial e tal, e tinha, sabe, a Dona Tereza, que é uma moradora da periferia da cidade, e eles estavam lá, e lá eles se identificam como migrantes e como pessoas que vieram de fora, como pessoas que estão construindo uma vida e que estão se descobrindo. E quando as pessoas passam e veem vários rostos diferentes, elas começam a ter essa perspectiva também, que é o que eu estou vendo? Esse estranhamento do que eu estou vendo, por que eu vejo pessoas diferentes? Quem que é minha cidade? Como é que eu enxergo isso? E aí eu vou conectando valores, vou conectando informações. É meio que nesse sentido, assim, sabe? Da pessoa montar um mosaico a partir do momento que ela vê. É a percepção do outro mesmo, né? Acho que é a parte mais importante. Tem esteticamente a foto lá colocada, mas eu perceber que o outro também existe, acho que é o grande foco de vocês. Sim, sim, sim. Essa questão realmente da vida como um depoimento, né? Que foi bem desse aspecto. Nós somos um coletivo de pesquisa. A nossa função mesmo nesse campo é desenvolver pesquisa e converter ela num produto artístico. A gente sempre fez isso. E continuamos fazendo. A proposta nesse aspecto foi como é que a gente transforma, como é que a gente converte nesse momento agora, dessa pesquisa agora, como uma prática, né? E aí a prática foi essa da exposição, que é uma prática que a gente se sente muito feliz em fazer. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho com o Miguel. Produzir a própria cerveja para consumo ou comercialização pode ser uma opção para quem se interessa pelo mercado cervejeiro. Nossa equipe foi conferir como é o processo de produção da cerveja artesanal. Além da compra de produtos nos mais diversos setores do comércio,
Muitas pessoas também têm buscado consumir uma experiência. Em Jacareí, algo que vem oferecendo exclusividade e despertando o interesse do público é a cerveja artesanal. Bom, o interesse é principalmente por parte da qualidade da cerveja, né? São cervejas que você pode realmente degustá-las, harmonizá-las com algum tipo de comida, com pratos. É onde a gente está vendo que as pessoas estão conhecendo e estão gostando da cerveja artesanal. Isso é muito legal. O que acontece? O processo artesanal em si, a pessoa pensa que você tá lá braçando realmente na panela, dosando, aquelas coisas assim. A industrialização ali, a parte de processo, ela é semi-automatizada. Então você tem aquele contato com a sua cerveja. Ela não é tipo as industriais que você controla de uma sala. Não, você está ali, você faz análise sensorial, você faz análise de mosturação, conversão, tudo ali. Ela é artesanal por isso. O processo é bem simples. Para a mistura principal é necessário água, malte, lúpulo e fermento. O malte deve ser pesado e moído. Em seguida, aquecido em água fervente. A mistura produzida é filtrada e retorna para a fervura. Neste aquecimento, são adicionados os ingredientes que promovem o aroma e o sabor principal, lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. Na fase de resfriamento, o fermento é adicionado. Sendo assim, pelo processo de fermentação dos micro-organismos, o açúcar da mistura é transformado em álcool. O produto final só fica pronto para o consumo após pelo menos 10 dias de maturação e, posteriormente, envasado em garrafas. A produção de cerveja para comercialização precisa atender aos critérios do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A gente tem que seguir as regras, né, para poder vender. Infelizmente ainda não se pode vender essa cerveja caseira que o pessoal faz em casa, que sai muita cerveja boa, mas em compensação também a gente que faz a cerveja já de modo profissional, sendo numa micro cervejaria ou alugando, como eu, alugando uma micro cervejaria também, a gente pode proporcionar já, levar o produto para o mercado. Hoje tem bastante gente já produzindo cervejas em Jacareí, no Vale todo, assim, de forma caseira, e bacana que muitas dessas pessoas que fabricam cerveja de forma caseira acabam fazendo excelentes cervejas e acabam ingressando no mercado também profissionalmente. A Confraria dos Cervejeiros do Vale do Paraíba, uma associação sem fins lucrativos, promove a cultura cervejeira na região, capacitando os paneleiros a ingressar no mercado cervejeiro e reunindo os produtores, empreendedores e comerciantes do Vale. Querendo ou não, o mercado no Vale está começando a crescer agora. Para a gente isso é muito importante, porque a gente quer que o Vale se torne uma região de referência no mercado cervejeiro do país. E, inclusive, a cidade de Jacareí hoje em dia está fazendo um programa que quer tornar o Jacareí como a cidade da cerveja aqui no Vale. Então a gente tem todos esses programas que procuram incentivar esse mercado de maneira geral, e a Confraria quer ajudar nisso daí. A cidade ela está se movimentando, né, para essa questão da cultura cervejeira aqui. Tá aí o pessoal, aí os cervejeiros da nossa cidade. Bom, agora é hora de ficar por dentro de tudo que acontece no esporte aqui na nossa cidade, no Câmara Esporte. Olá, tudo bem? O Câmara Esporte está na área e eu começo a edição de hoje anunciando que teve jacareiense no pódio da 19ª edição no Campeonato Brasileiro Master de Atletismo, que aconteceu em São Bernardo do Campo. José Antônio dos Santos foi o segundo colocado na prova do salto com vara, na categoria M45. Com uma marca de 2,20 metros. E o Nelson Militão levou o terceiro lugar no arremesso de peso. E neste domingo acontecerá uma corrida para crianças e adolescentes, dos 3 aos 14 anos de idade. A largada será às 9 da manhã no Parque da Cidade. Os percursos serão de 100 metros a 1 quilômetro, de acordo com a faixa etária do participante.
E vamos falar agora dos Jogos Abertos do Interior, conhecidos também como as Olimpíadas do Interior. Eles acontecem na cidade paulista de São Carlos e o tênis de mesa de Jacareí levou a prata na disputa por equipes. E já a equipe feminina levou o ouro ao vencer o Caraguá. E na disputa por duplas, a Sofia Cano e a Joyce Barroso foram campeãs. E por hoje eu fico por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau! Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelam que aqui no Brasil o câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente entre os homens. Para falar da prevenção e trazer conscientização, foi realizada uma palestra aqui na Câmara Municipal. Será que um palhaço fica doente, chora e também fica triste? O palhaço Dr. Pipoca foi convidado pela Câmara Municipal de Jacareí para a campanha especial de Novembro Azul e assim reforçar a mensagem de prevenção do câncer de próstata. Se despindo do personagem, João, o homem por trás da fantasia, contou sua própria experiência. Usar o meu exemplo por ser uma pessoa pública e usar a minha vida como experiência, o que eu passei, as opções que eu tive, né, de seguir em frente e ter conhecimento. Então, poder passar para as pessoas e quebrar alguns mitos, alguns paradigmas sobre o câncer, né, que é um tabu entre as famílias, e o que a gente traz nas palestras é uma informação mais simples e direta. É um alerta, né, de quem passou pelo câncer e que não é brincadeira, né? Então, é um assunto distante até que você tenha. Então, nosso alerta é que você pode fazer alguma coisa por você hoje, para você não sofrer no futuro. Foi falando de futuro, da importância do acompanhamento médico e de um estilo de vida mais saudável que João pôde conscientizar o público, até mesmo os mais jovens. É bom, né, a gente assistir palestras como essa, porque a gente fica mais consciente sobre as coisas, né, que pode vir a acontecer com a gente. Eu soube, né, dos tipos de câncer que tem, eu aprendi muito sobre prevenção. Sabendo disso, eu posso me cuidar e também cuidar de quem está perto de mim, né? Eu posso passar essas informações para o meu pai, para os meus tios, né? E assim vai, por diante. O grande amigo e companheiro de João esteve lá para deixar o assunto mais leve e descontraído. Qual que é a ideia do palhaço? O palhaço ele acaba tirando aquela pressão do dia que ela está trabalhando, que é uma empresa ou aqui que seja a Câmara Municipal, eles estão trabalhando, fazendo alguma coisa. Então o palhaço chegando, o que acontece? Ele consegue fazer um trabalho assim, vamos dizer assim, até uma coisa assim meio, eu costumo dizer assim, dá uma descarga. Porque a gente recebe tanta coisa ruim na cabeça, então se dá uma descarga, limpa, e você receber aquilo de informação que você receber e realmente ficar. Sempre que tem alguma coisa mais descontraída, assim, chama atenção, né? Principalmente de pessoas mais jovens também. Através dessas campanhas que nós fazemos, nós temos absoluta certeza que transformamos as pessoas. Elas já não são as mesmas que entraram aqui, estão mais conscientes e mais valorizando mais as suas próprias vidas. No final dessa mistura de seriedade e descontração, as lições que ficam são que os cuidados com a saúde do homem precisam ser redobrados e, principalmente, que a alegria pode ajudar a atravessar qualquer situação. Tá aí. Olha só, amanhã em todas as unidades de saúde de Jacareí acontecerá o Dia D do Novembro Azul. Serão oferecidos testes rápidos de HIV e sífilis. E esse Dia D acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. Além das UBSs, a antiga UPA infantil, na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, número 75, também realizará esse atendimento. Bom, vamos voltar a bater papo aqui com o Miguel. Miguel, só falando dos personagens, né, que fazem parte aí do mosaico, a gente tem um vídeo produzido por vocês, que a nossa produção separou aqui, a gente gostaria de passar para você comentar um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho desses personagens então e mostrar como é que eles, quais os motivos e um pouco das histórias deles e a sua relação com a cidade de Jacareí. Ninguém deixa a sua terra natal sem seu motivo. Ou é financeiro, ou é político, ou porque o negócio ficou feio mesmo. Entende? São essas coisas que ninguém deixa. Entende? Aí o segundo filho falou assim, mãe, aí o Luiz Carlos tá chorando lá, tá sentado na escada, né? Mas chorando por quê? É porque ele falou, não vai ter janta hoje. Eu falei, quem falou que não vai ter janta? Vai ter sim, né? Aí
O pai chegou, não tinha mesmo, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha como comprar. Aí eu fui, tinha um pouco de feijão cozido, tinha um pouco de farinha de milho, fui, fiz aquele virar de feijão e dei para eles comer. Aí eles não dormiu sem nada. Aí no dia seguinte, a gente tinha galinha no terreiro, eu peguei 2 galinhas e dei para os 2 mais grandinhos ir lá vender. E aquele dinheiro da galinha que ele vendeu, comprou um arroz para trazer em casa. Eu não era nada. Porque você ser apátrida é você não pertencer a lugar algum, não é? E é muito triste isso. Imagine você primeiro sair da tua boca. Você é austríaca? Não, eu sou apátrida. Porque no meu documento estava ali. Não adiantava falar que eu tinha uma outra nacionalidade, né? Estava lá a minha modelo 19 para confirmar que eu não tinha pátria, né? E também, você sabe que é São Paulo. Nós vamos para São Paulo. E sem dinheiro, né? Olha, a gente juntando tudo que a gente tinha, deu 60 cruzeiros. O que é equivalente agora, o quê? 60 centavos? 60 centavos. Não, nem 60 centavos. Eu nasci antes da guerra, em 1935. Então, tivemos bons tempos até 1939. Depois disso, foi a coisa mais terrível que você pode ver. Quando você se vê na televisão, naquelas cidades assim, todas caídas, o povo sofredor, é a coisa mais feia que existe. Então, a guerra acabou com a Grécia. Eu estava na rodoviária, eu pedi a Deus para me ficar onde era que eu ia dormir aquela hora, no dia de sexta-feira de noite chovendo. Quando foi com 1h30, eu cheguei na pensão, aí a dona da pensão, tem uma caminha aqui, dá para você dormir hoje? Aí naquela hora minha lágrima desceu. Me lembrei que Deus já tinha me arrumado lugar para mim dormir, né? Que nesse período a gente vivia a ditadura militar chilena, né? Governo de Pinochet. E eram momentos muito difíceis, muita repressão política, na questão econômica era a implantação do neoliberalismo, então a gente estava sendo de cobaia de todo esse sistema. E o Chile na época tinha topado fundo, nossa economia era zero, índice de emprego baixíssimo, praticamente nada. Tá aí, muito legal. A gente que conhece alguns dos personagens estava conversando aqui nos bastidores. Quanto tempo foi toda a produção, a pesquisa, até você transformar isso na exposição, né, na mostra? A gente, assim, a pesquisa ela vem diante já, né, ela já é um pouquinho pregressa. O projeto a gente começou ele em abril, e depois, e aí foi esse processo de entrevista, um processo longo, né? Porque quando você realiza a entrevista tem um processo de decupagem também para tentar entender a história do que a pessoa fala, em que momento ela veio, o que estava acontecendo quando ela veio, tentar entender um pouco disso, assim. Então esse é um processo mais longo. E foi basicamente, a gente passou 4 meses nesse processo de entrevista, de bater papo com as pessoas, de conversar. Algumas pessoas a gente precisou estar mais de uma vez lá também, né? Para poder também entender um pouquinho melhor a história dela. E depois desse processo assim, da entrevista é um processo de decupagem mesmo, né? Sintetizar a vida da pessoa em 6 minutos, né? Então, na verdade, assim, é tentar sintetizar também essa comunicação do que a pessoa fala, né, em uma imagem, né, também. A gente pegar um pouco mais de 15 encontros, né, pegar umas 30 horas de material adquirido, assim, de bruto adquirido, e converter isso em 52 imagens e 3 vídeos de mais ou menos 6 minutos. Miguel, esse tema das migrações e imigrações é um tema muito atual nesse mundo de hoje, né? Não só pelas migrações dos sírios, por exemplo, na Europa, agora a gente tem essa marcha cruzando o México rumo aos Estados Unidos, venezuelanos no Brasil, cubanos, hoje lá, logo na abertura do jornal a gente falou dos números de cubanos que estão pedindo asilo no país, provavelmente desse universo dos mais médicos, alguns também deverão manifestar vontade de continuar no país. Como é que é o teu trabalho? A gente vê que algumas pessoas vieram em outros momentos históricos e foram acolhidos, né? A gente vê a imigração japonesa. Como é que o seu trabalho relaciona
essas migrações com o momento atual? Então, a gente tentou colocar um pouquinho desse debate como uma prática mesmo ali dada, né? Porque a migração, né, o Sr. José ele fala isso no começo desse vídeo que foi passado agora, né? Ninguém sai da sua terra natal, sabe, de bobeira no mundo, sabe? A pessoa sai porque está tendo guerra, ou porque está tendo fome, ou porque está tendo crise. Ela sai porque ela precisa viver, né? E a maioria das migrações, dos movimentos migratórios, eles acontecem, sabe, nesses momentos de necessidade. E aí existem diversos tipos de preconceito que as pessoas vão lidar e vão viver de diferentes maneiras. A gente tentou colocar isso um pouquinho como depoimento e fazer essa prática com as pessoas para quando a gente veja, fala, olha, essa pessoa que está aqui na minha cidade há tantos anos, construindo alguma coisa na minha cidade, ela veio de fora por um motivo que seja, por um motivo que se deu para ela, né? E ela trouxe a cultura dela e a gente e é quase antropofágico nesse aspecto, sabe? A gente come a cultura da pessoa, a gente dança a cultura da pessoa, a gente veste a cultura da pessoa, sabe? Quando você vai numa casa do norte, você come uma comida nordestina, sabe? Quando você vai no restaurante da Soraya, que é de comida árabe, você come alguma coisa, sabe? Quando você vai na pastelaria encontrar e ver os chineses, apesar do pastel não ser feito na China, se faz aqui, a gente come, a gente tem... Isso é uma informação, isso é uma prática que a cidade faz. E quando a pessoa passa e vê isso e traz essa memória para ela, ela consegue relacionar isso falando, sabe, vem uma galera da Bolívia para cá agora, e o Brasil, que sempre foi um lugar extremamente acolhedor, né, de repente está se tornando resistente a isso por diversos preconceitos que surgem, né, por pessoas, por políticos que infelizmente são preconceituosos e acabam propagando uma maneira de ver, né, o imigrante que é extremamente ruim, né? E isso é uma coisa que se fala muito, né? E que as pessoas falaram muito, falando, se o Brasil não acolhesse a gente tão bem, a gente talvez tivesse morrido. E é isso, assim, são pessoas que estão aqui hoje e que foram acolhidas dessa maneira, né? E que o Brasil precisa continuar acolhendo também, e que a gente precisa acolher também, porque no fim das contas a gente cresce, a cidade cresce, né? O Brasil cresce com culturas diferentes, né? A gente é um valor cultural, a sociedade ela é esse valor cultural que é construído. Sobre esse assunto, hoje vai ter um bate-papo lá na sala Mário Lago. Exatamente. Hoje o Murilo, né, que ele vai fazer um bate-papo com a gente na Mário Lago às 19 horas sobre conflitos migratórios no Brasil. Quem quiser, vá lá, vai ser um bate-papo bem interessante. 19 horas, Mário Lago, Entrada Franca. Entrada Franca. Miguel, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, A exposição fica até quando lá no Parque dos Trilhos? A exposição fica no Parque dos Trilhos até o final do mês, né? E a gente retira de lá e depois ela tem uma ação em 2 bairros da cidade, né? No mês que vem, no São Silvestre e no Pedra Mar, né? Ela vai para lá, uma parte dos módulos vão para lá. Perfeito, fica aí o convite então. Sim, obrigado. Isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo no segundo bloco. Estará aqui com a gente o Célio Ismério, que faz parte da banda Infra Áudio, que faz show nesse fim de semana aqui em Jacareí. Bom dia, Jacareí, volta já. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente.
Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Informações da cidade, prestação de serviços,
utilidade pública e convidados, na sua revista eletrônica matinal Bom Dia Jacareí, segundas, terças, quintas e sextas, às 9 horas da manhã, com reprise ao meio-dia e às 11 da noite. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Eu faço preventivo desde que eu tinha 30 anos de idade. No ano de 2016, eu não tinha nada na mama. Já no preventivo de 2017, eu já tinha nódulos e cistos. O diagnóstico foi bem na fase inicial. Eu comecei o tratamento pela mastectomia. Eu fiz a mastectomia completa da mama direita. Depois eu fiz a quimioterapia, depois eu fiz 28 sessões de radioterapia e agora eu comecei a hormonoterapia. E para quem está fazendo exames e talvez com medo de um diagnóstico, não tenha medo, foca na cura, foca na solução. Quem acha, cura. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Estamos de volta e já está aqui com a gente no nosso estúdio o músico Célio Ismério, que é da banda Infraáudio. Célio, bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, bom dia. Célio, você que acho que estreou esse quadro musical no Bom Dia Jacareí há uns 2 anos, né? Foi mesmo. Nosso primeiro convidado. Olha só que legal. Voltando agora, porque vocês estão com um trabalho novo, como é que é essa história? Sim, fico feliz aqui de voltar novamente e estamos para lançar no ano que vem um trabalho novo com 5 músicas inéditas, né? Que foi um projeto que a gente foi beneficiado pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Foi sobre, o nosso projeto foi para gravar mesmo e tentar difundir o rock, né, que é pouco explorado aqui. E hoje, amanhã, na verdade, vai ter uma apresentação na Sala Mário Lago. As pessoas que forem vão conseguir ouvir um pedacinho já dessas músicas novas. Como é que vai funcionar essa apresentação? Então, a ideia é essa mesmo, pré-lançamento do CD, para as pessoas já conhecerem as 5 músicas novas, e a ideia é presentear a galera com todas elas amanhã. Você comentou aí, Célio, que o rock ele é pouco difundido hoje, né? Não sei se só aqui em Jacareí, mas acho que no Brasil de uma maneira geral. Quais são os principais desafios, né? Ainda existe muito preconceito por conta daquele rock de bate-cabeça, né? Que muita gente falava. Ainda existe uma barreira para as pessoas conhecerem mesmo todo o trabalho do rock desenvolvido ao longo da história? Eu acho que para as bandas de rock, por enquanto, a maior barreira é os locais mesmo para se apresentar, né? Faltam lugares assim para a gente estar podendo circular mesmo no Brasil. São poucos lugares, tem muitos lugares bons, mas são poucos. Perto de outros estilos musicais, o rock ainda sofre com isso. Sobretudo, você acha que o pessoal o autoral, né? A banda que produz autoral tem mais dificuldade ainda? Tem mais dificuldade para aceitação do público novo, né? Que não conhece a banda. Então, geralmente, bares assim que já tem um público preferem bandas autorais
por causa do público já conhecer as músicas, né? De tocar na rádio. Discover, né? Exatamente. Então acontece muito de você estar lá num bar, né, apresentando às vezes seu trabalho, naquela luta de fazer as pessoas conhecerem e sempre pedirem os sucessos antigos de outras bandas. Com certeza, sempre acontece. Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir trabalho autoral aqui no Infraáudio. A gente vai acompanhar a agenda cultural, porque tem muita coisa acontecendo nesse final de semana. Aleph, conta pra gente qual é a programação da agenda cultural do final de semana. Fala galera, olha só, neste fim de semana tem show de rock, teatro, oficinas, cinema e muito mais. Confere aí. Na sexta, rola um encontro de arte e cultura brasileira lá no Alto de Santana. Quem aparecer por lá vai encontrar, além dos shows e intervenções, comidas e discotecagem. Sábado tem muito samba no Jardim Emília. As escolas Estrela Cadente e Luz do Amanhã se reúnem a partir das 7 da noite com o projeto Ruas do Samba. E no mesmo horário teremos Rocks na Sala, com a Infraáudio. A banda, que tem 8 anos de formação, traz em suas composições expressivas explosões sonoras e diversos elementos que compõem um show diferente do que vemos aqui na região. Quem quiser conferir, é só chegar na Sala Mário Lago. Às 8 da noite, no Educa Mais, acontece a peça Andemos. O espetáculo trará música ao vivo, catira e samba de bumbo que embalam 3 momentos da história cultural no interior paulista, em narrações de pessoas que decidiram deixar seu local de origem e se arriscar na vida. Domingo é dia de cinema. Às 4 da tarde tem a exibição do filme A Princesa e o Sapo. E mais tarde, às 6h30, tem cineópera com grandes vozes líricas internacional na Sala Mário Lago. Com tantas programações, fica difícil escolher só uma pra ir, né? Acho que vou aproveitar que eu já tô com uma roupa de rock e vou dar uma passada lá na Sala Mário Lago pra conhecer um pouquinho mais desse som da Infraáudio. Nos vemos por lá. Tchau! Tá aí, Muita programação, coisa. hein? Bastante coisa acontecendo, de canto lírico, peça de teatro, show da Infraáudio. Quem vai lá, o que vocês vão trabalhar? Músicas do repertório novo? Como que vai ser esse show aí, Célio? A princípio a ideia é apresentar as músicas inéditas para o público e, claro, misturar com algumas coisas das antigas, né? Que a galera sempre curte e a gente também gosta de sempre estar lembrando. Legal. E o episódio, o novo CD, já tem título? Já pode divulgar? Tem, ainda a gente não? está chamando ele de Tempo. Tempo? Isso. Fala um pouco bastante, as músicas tratam mais dessa questão. Elas se entrelaçam, sim, acabam sempre falando sobre o tempo. Então vamos ouvir um pouquinho. Vamos. de mim. Me livro do normal, eu sim. E o que sobrou, eu recolhi, usei em mim. E os sinais do espaço somos capazes de decifrar nos sentimentos, medo e desejo, o infinito ecoa esse segredo, segredo.
certo do incerto. O tempo andou assim, quis ir contra o vento, mas não deu pra mim, não. Infinito ecoa, ecoa, infinito ecoa em mim, infinito ecoa, ecoa, infinito ecoa em mim, ecoa, ecoa. Tá aí, muito bem. Vamos lá. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tem mais música. Vamos falar agora sobre a Associação Fênix. Não o Fênix da Infraáudio, mas a Associação Fênix. O Fênix da Infraáudio trabalha aqui com a gente, ele deve estar emocionado agora. A Associação Fênix levou um grupo de 152 crianças do bairro Rio Comprido para o zoológico de Itatiba. A nossa equipe acompanhou o passeio, que foi repleto de animação, expectativa e muita curiosidade. A palavra comunidade significa diversas coisas. Entre elas, um grupo de pessoas que vive sobre a mesma área, sobre o mesmo legado histórico, cultural. Mas aqui, na comunidade do Rio Comprido, a Associação Fênix transformou essa palavra, família. E sendo assim, todos têm suas obrigações, são aconselhados, protegidos e como uma boa família, hoje é dia de lazer. O destino? Zoológico de São Paulo. A animação já começou no caminho. Todo mundo aguardava ansioso para ver os animais. O que você acha que você vai ver lá? Macaquinho. A gente vai encontrar girafa, macaco, elefante, leão marinho. O animal favorito da Maria Rita é o gato. E quando avisei que lá só tem animal selvagem, olha só a resposta dela. E no zoológico, o que você quer ver? Tigre. Por quê? É um felino. Espertinho. Chegamos em Itatiba, interior de São Paulo, onde fica o maior zoológico particular do Brasil. 152 crianças vieram conhecer o espaço. Um dos animais preferidos da turma deu as caras logo no começo. Alguns animais até pareciam acostumados com a fama. Esse daí até subiu no nosso cinegrafista. Olha aí. Enquanto seguiam os guias, os olhares curiosos não queriam perder nenhum detalhe. Entre trilhas e aprendizagem, as crianças se divertiam com os desafios do caminho. Ai, meu Deus! E aí, o que você achou até agora? Ai, eu achei impressionada, mas passar na ponte dá um medo. E do passeio, o que você achou? O que você mais gostou até agora? Ai, da arara. E agora, qual que você quer ver? Eu quero ver o tigre. A expectativa para ver o maior felino do mundo chega ao fim. Por aqui, tínhamos de falar baixo, para não estressar os filhotes. E o silêncio fez a Jéssica perceber os mínimos detalhes. E o outro lá, que é a mãe, dá muito carinho pro filho. E aqui o tigre tá bem perto da gente, né? Aham, já tirei muito de foto. Ao final do passeio, as crianças puderam tocar em alguns animais. Definitivamente, o momento em que, mesmo tímidos, ficaram mais eufóricos. Qual animal você gostou mais? O coelho. Então esse é seu momento preferido do passeio? Uhum. E além de ter os animais, ter muita natureza, e eu gostei bastante. Você já veio no zoológico antes? Eu nunca vi nenhum zoológico. E o que você tá achando? Eu tô achando muito legal, porque tá sendo uma oportunidade imensa de conhecer os animais. Além da diversão, um novo valor foi aprendido: preservar a natureza. Esta é uma missão do tio Tarzan, que acompanhou um dos grupos por todo o trajeto. De 30 pessoas, 40 que a gente fica, se sair aqui uma pessoa já com esse conhecimento, né, com essa ideia, pra gente é muito bom.
Passeio finalizado, os ânimos à flor da pele, todo mundo quer falar um pouco aqui no microfone. Quem quer contar como é que foi? E qual foi o animal que você mais gostou? Eu acho que foi o elefante, eu achei ele muito bonito. Você já tinha vindo no zoológico antes? Não, primeira vez. E como que você se sentiu? Ai, meu sonho. Meu sonho é realizado ir no zoológico. É um sonho de toda criança ir no zoológico. Nossa, foi demais hoje. São crianças assim que inspiram voluntários a transformar sonhos em realidade. E a recompensa vem nos carinhos, olhares e sorrisos. Dá pra ver a alegria no rosto deles, eu acho que isso é o que vale a pena, sabe? Eu acho que isso é o mais gratificante pra gente, acho que na vida deles também. Quando a gente consegue tirar eles do meio da comunidade e mostrar que existe alguma coisa a mais do que só o Rio Comprido. Você começa a ver que existe uma outra realidade além da sua, e aí você esquece que às vezes você acorda com dor na perna, dor nas costas, não sei o quê, e você vai para o voluntariado e você só vai lembrar que estava doente quando volta para casa. E aí a dor já foi embora. Isso é ser voluntário. É uma receita para felicidade? Eu acho que é. Acho não, tenho certeza que é. Parabéns mais uma vez para a Associação Fênix com uma iniciativa de levar as crianças para um universo diferente, né? Fora tem todo da esse lado comunidade. lúdico do passeio, de ir até o zoológico, mas a gente sabe que a proposta é expandir o universo das crianças, expandir não só o território que elas, né? Mostrar outras possibilidades, ajudar até a sonhar e almejar outras coisas. Sim, com certeza. É expandir mesmo, né, as fronteiras, de ver que existe mais coisa do que só a comunidade onde a criança está inserida, onde a escola onde ela está inserida, e assim oferecer novas oportunidades. E por que não fazer esse trabalho de expandir, de falar de coisas sérias, por que não fazer de forma lúdica, por que não propiciar também um dia de lazer e entretenimento para essas crianças? Até porque a criança vai gravar, a gente inclusive, adulto, grava melhor o que a gente vivencia, não só o que a gente escuta. Tá aí, TV Câmara viajou a convite da Associação Fênix, a gente foi lá com eles no ônibus. A gente agradece também mais uma vez esta parceria que viabiliza, né, a nossa equipe poder acompanhar essa iniciativa. Bom, Célio, falamos de viajar, expandir territórios, a música é uma das formas bem bacanas de se fazer isso. Com certeza. Expandir a nossa compreensão das coisas, né? Sua relação com a música, começou quando, Célio? Bom, primeiro show que eu fui, eu lembro que foi aqui em Jacareí, na extinta Fapídia. Foi o show do Skank, meu primo me levou. Eu lembro que eu não via nada, porque eu era bem baixinho. Mas aquilo me marcou, eu tinha 13 anos de idade. Aí já tinha um violão empoeirado lá em casa, que era da minha mãe, e já comecei a arranhar o violão com essa idade. Então desde os 13 anos eu já amo a música. Já faz parte aí, né? Já faz parte. Falando, né, do CD novo, a gente tem uma foto da capa do CD pra gente mostrar aqui pra... Nossa equipe tem aí, não é do CD, mas é da programação de amanhã, que vai acontecer às 19 horas lá na Sala Mário Lago. Queria que o Célio fizesse, então... A banda então, convidada exatamente, também, né? Que vocês fizessem um convite aí pro pessoal participar. Então, compareço amanhã na Sala Mário Lago, centro de Jacareí, fica no Pátio dos Trilhos. A banda Large, que é de São José, grandes amigos vão fazer uma participação com a gente. E vamos mandar todos os sons inéditos, as 5 músicas do novo CD, que chama Tempo, e algumas dos antigos também, né, para relembrar. Então fica aí o convite, é gratuita a entrada. Espero todos vocês lá. Feito o convite, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar nosso trabalho através do nosso site, jacareí.sp.leg.br, e também nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente se vê na segunda-feira. Isso aí, vamos lá. Você toca pra gente um pouquinho mais então, Célio, e a gente vai encerrando o programa desta sexta-feira ao som do Infraáudio aqui, representado pelo Célio Smério. Obrigado pelo convite.
Olha só, ouvi dizer que é assim que deve ser. Nossa vida é um papel, é escrita lá no céu. O destino eu descobri, tava aqui só eu não vi. Se a chuva vai molhar, tô aqui, vou encarar. Lento movimento, lento movimento. Aqui vou encarar. Se a chuva vai molhar, tava aqui só eu não vi. O destino eu descobri, é escrito lá no céu. Nossa vida é um papel, e é assim que deve ser. Olha só, ouvi dizer